São 19 horas, então, só registrando o início da reunião, sem nenhum aluno presente no momento. Beleza, então. Então, na verdade, a maior parte do pessoal foi bem, né? na prova, tanto na prova quanto na disciplina. Tem alguns que vão necessitar aí de fazer ainda a prova de segunda chamada, que será na quinta-feira. E alguns outros talvez tenham realmente que fazer já o exame final. Bom, mas o conteúdo dessa prova, a exemplo que eu faço nas outras disciplinas também, geralmente eu mantenho a mesma lógica dos exercícios que são dados na semana que precede a semana da prova parcial e, né, mantendo mais ou menos também o mesmo esquema da prova parcial. Então, essa primeira questão, inclusive, né, ela apareceu tanto nos exercícios quanto na prova parcial. Óbvio que eu dou uma mudada em alguma coisa, mas a sistemática, a matéria, né, é a mesma, né? Então, né, muda um pouquinho o enunciado, mas o que é cobrado é sempre de uma mesma temática. Muito bem, então aqui é primeiro falando, né, da sociedade, da questão da existência de poluentes ambientais, né, e de toxicantes, presentes tanto no ambiente como também nos alimentos, né, e falando que essa exposição, né, dessas substâncias, né, principalmente para as pessoas nos tempos de hoje, onde eu tenho muito abundante essa quantidade de produtos, né, é uma exposição problemática, né? Então essas pessoas são mais susceptíveis às reações alérgicas, né? Então uma sensibilidade alérgica aumentada. Então o uso de ancistamínico e corticoide passa a ser rotina então para milhões de pessoas em todo o mundo. Então quanto ao processo alérgico, né, está pedindo aqui então para poder a gente analisar as 3 assertivas e ver então qual delas depois a alternativa correta. Então a primeira coloca aqui, né, mastócitos basófilos compartilham a mesma origem celular, sendo oriundos de células eritrocitárias de medula óssea. Bom, gente, Ludmila por enquanto, né? A gente pode, né, já tinha até falado, tocado nesse assunto, mas aqui o grande problema é eritrocitária, ou seja, né, não é origem eritrocitária, é origem medular, está lá na medula óssea, sim, mas são aquelas células pluripotentes, totipotentes, né? Isso aí já tinha aparecido, inclusive, na prova anterior. Bom, muito bem. Os mastócitos são células residentes, perfeito, certinho, isso mesmo, enquanto os basófilos são circulantes no sangue. Entretanto, apenas os basófilos possuem grânulos de histamina e também de heparina, e são classificados como granulócitos. A gente já tinha falado também, né, que eles têm origem comum. Há uma teoria, inclusive, da evolução de mastócitos a partir de basófilos. Ela não é a mais aceita, mas tem origem comum. E todos os dois têm os grânulos dessas substâncias, tanto de histamina quanto de heparina, e ambos podem ser chamados de granulócitos, porque a palavra granulócito significa, então, citocélula, grânulo, então é aquela célula que tem grânulos, e os grânulos, então, são de histamina e heparina. Então, não é apenas, né? O errado aqui é apenas, né? Então, não são só os basófilos, mas os mastócitos também. Quanto à forma de comunicação dessas células, podemos dizer que os mastócitos agem predominantemente por forma paráclina e os basófilos de forma autócrina. Aqui o erro está na autócrina. Lembrando, né, a forma paráclina é aquela de comunicação de duas células próximas, e aí está certo, o mastócito é predominantemente paráclino, ele vai agir naquelas células ali da redondeza, células endoteliais ali do tecido epitelial ali que recobre os vasos para poder promover vasodilatação e aumento da permeabilidade, mas eles não são, mas os basófilos não, né? Os basófilos estão no sangue, então quando ele degranula, ele libera histamina, heparina, ele vai liberar isso no sangue e fazer efeito em outros locais. Então isso significa
que, na verdade, a comunicação nesse caso aqui está sendo uma comunicação endócrina e não autócrina. Então, eu tenho erro nas três assertivas, portanto, a resposta aqui no gabarito é a letra E. Todas as assertivas estão incorretas. Lembrando que no Socrative pode haver embaralhamento disso daí. Tá? Alguma dúvida nessa questão? Se não tiver, vamos adiante então. Beleza. Lembrando, né, pode me parar aí se tiver alguma dúvida, pode me interromper e eu respondo com prazer. Muito bem. Na anaflexia, os antihistamínicos, anti-H1, isso aqui foi um texto tirado lá do projeto de diretrizes, né? Falando basicamente que os antihistamínicos não tinham boa eficácia, né, nos efeitos, nas reações aí, anafiláticas, né, tipo anafiláticas, alérgicas, na crise, principalmente no que se referia à obstrução, né, das vias aéreas altas ou baixas, a hipotensão e o choque. Né? Eles podem reduzir um pouco o prurido, a urticária e alguns sintomas nasais, como a coriza, por exemplo. Né? Então, são os mais básicos dos efeitos aí. Então, aqui está colocado o seguinte, né? que é essa afirmativa, e eu peço aqui o seguinte, para, então, só entrou mais gente aí, né? Então, para explicar, né, essa constatação da Associação Brasileira Médica Brasileira, né, uma série de fatores, né, são necessários para se entender. Então, analisas assertivas, mais uma de análise assertiva, né, explicando o fato constatado no texto acima e depois seleciona a alternativa. Então, aqui está colocado, né? Os receptores H1 são metabotrópicos. Até aí, tudo ok, beleza. E pode apresentar uma ativação espontânea. Perfeito. Né? Então, eles agem, né? A gente falou lá que eles têm duas formas que agem, que estão em equilíbrio, que é a forma desativada e a forma ativada. E isso independe da ligação de um agonista. Então, a principal teoria que há é essa. E que, né, antes mesmo de a gente ler o restante das assertivas, que a histamina agiria deslocando o equilíbrio da reação para o lado dos ativados, enquanto os antihistamínicos, eles agiriam aumentando a atividade, ou melhor dizendo, deslocando o equilíbrio dessa reação, ou desse balanço aí de receptores, para o lado dos desativados. Né? Então, ele agiria muito mais como um agonista inverso do que propriamente como um antagonista, dada a baixa capacidade dele de deslocar a histamina depois que ela já está ligada. Perfeito? Então, tá. Então, começando. Então, aqui está certinho, né? Então, portanto, a ativação desses receptores independe da sua ocupação por um agente agonista. Então, tem ativação espontânea, ou fisiológica, ou estrutural, como vocês preferirem. Então, estando ligados à histamina, estes serão mantidos ativados. Desta forma, o equilíbrio entre a forma ativada e inativada fica deslocado para o lado do ativado. Foi o que eu acabei de dizer aqui. Correto também. Terceira, depois de ativados pela histamina, fica mais difícil retorná-los à posição desativada. Assim, os antihistamínicos H1 encontrariam dificuldade de agir por não se tratarem de antagonistas, mas sim de agonistas inversos. Foi o que eu citei aqui. Então, nesse caso, ao contrário da questão anterior, essa aqui todas as assertivas estariam corretas, né? Então, letra D. Alguma dúvida aí, pessoal? Não, galera? Posso andar? Muito bem. Então, vamos lá. Aqui mostrando, então, a histamina. Ainda em relação aos mastócitos e seus mediadores químicos, indique com V verdadeiro ou F as falsas. E depois tinha que selecionar aqui embaixo, então, qual que era a correta, né? Então, a histamina atua positivamente
no acionamento da bomba de próton das células principais do estômago ao se ligarem nos receptores H2, né? No acionamento da bomba de próton. Na verdade, o que acontece? Né? A histamina ela age na ativação da adenilato ciclase. A adenilato ciclase produz, então, aumento da produção, aumenta a produção de AMP cíclico, e o AMP cíclico que, no final das contas, ativa a histamina propriamente dita. Tá? Então, aqui estaria, né, estaria, né, sob júdice. Mas o principal aqui, né, não é o quê? As células não são as células principais, né? Nós temos aqui, né, o erro, o grande erro aqui aparece, são as células parietais, né, do estômago, e não as principais. Então, além da atividade da histamina ser indireta, né, essa atividade ela ocorre não nas células principais, mas nas células parietais. Beleza, então aqui também o mecanismo da histamina, ela não é diretamente na bomba de próton, mas, né, como é o receptor metabotrópico, como a gente citou acima, então seria aumentando a atividade da adenilato ciclase. Segundo, quando ativados pelo complexo antígeno-anticorpo, os mastócitos secretam mediadores inflamatórios como a histamina. Secreta também a heparina que atua na cascata coagulatória. Beleza, está correto, né? Então, a gente já falou nisso ali na primeira questão, inclusive. Os mastócitos derivados de progenitores da medula óssea são considerados granulócitos. Olha só, né? Respondendo a questão lá de cima, né? Devido à presença de vários grânulos dispersos no citoplasma. Correto, né? Então, quem acertou a primeira tinha obrigação de acertar essa questão aqui também. Nas alergias, por exemplo, os mastócitos se ligam à imunoglobulina E, né, a IgE, já unida ao alérgeno, né, ou a estrutura antigênica lá, o antígeno, e ativam a liberação da histamina. Né? É aquele desenhozinho que, inclusive, está aqui em cima, ó, na primeira questão. Né? Olha lá, ó, aqui o antígeno, os anticorpos, e eles, então, né, se ligam ao antígeno e vão, então, ativar o mastócito que passa a degranular. Né? Quem teve um pouquinho de maldade, voltou lá e deu uma olhada nisso. Né? Bom, muito bem. Bacana. Então, aqui, essa questão aqui. Os mastócitos, a próxima aqui. Então, os mastócitos, como os basófilos, secretam substâncias denominadas aminas biogênicas. Né? Então, na primeira slide lá de histamina está colocado, né, que elas são aminas biogênicas, né? Então está correto. Né? Alguns chamam também de aminas vasoativas, né? Que estão agindo então sobre o calibre dos vasos. Aí, né? Muito bem. Então a primeira ali estava errada e as outras verdadeiras, dando então aí letra E novamente. Bom, muito bem. Questão 4. A presença de alimento parcialmente digerido, né, peptídeos e aminoácidos, no estômago, aqui já passando para aqueles inibidores, para os H2, né, já falando de H2, então, a presença de alimentos parcialmente digeridos, principalmente peptídeos e aminoácidos no estômago, promove a secreção de gastrina. Esses hormônios peptídeos atuam sobre as células parietais, estimulando a secreção. Essa questão aqui foi uma que deu problema, né? Por conta de uma correção que eu tinha colocado lá, eu peguei um trecho de uma outra correção que eu tinha ainda inseri e acabou dando errado, né? Ficou a ideia totalmente contrária do que é a verdade. Então, a histamina e a acetilcolina também estimulam a secreção. Cada um desses três fatores exerce efeito sinérgico sobre... O que é o sinergismo? Então, nós temos 3 possibilidades para quando duas ou mais substâncias interagem e produzem um efeito maior.
Eu tenho o efeito aditivo, que é quando quando duas substâncias agem numa mesma via, e quando elas estão acionando o receptor ao mesmo tempo, o resultado final vai ser igual à soma do efeito de cada uma individualmente. Então, por exemplo, uma substância tem efeito igual a 1, a outra substância tem efeito igual a 1. O resultado vai ser 2. Né? O efeito final vai ser igual a 2. Eu tenho uma segunda possibilidade, que é o efeito de potenciação, que é quando uma substância não tem atividade, mas potencia o efeito da outra. Ou seja, ela não age em determinada via, mas aumenta o efeito da outra. Como é que isso pode acontecer? Por exemplo, penicilina e probenicida. Penicilina é um antibiótico, todo mundo sabe, e a probenicida é um anti-inflamatório. Só que tem um detalhe, a penicilina, ela normalmente é secretada no túbulo distal. E com isso, né, a probenicida, que também é secretada ali, ela compete com a penicilina para poder ser secretada. Quer dizer, a probenicida não tem efeito antibiótico, né? Mas ela é usada junto justamente para poder competir com a penicilina pela excreção. A penicilina vai permanecer mais tempo circulante e o efeito da penicilina vai ser ampliado. Ou seja, a penicilina tem efeito antimicrobiano, a probenicida não, mas a probenicida potencia o efeito da outra. Então, é o efeito de potenciação. E eu tenho a terceira possibilidade, que é o sinergismo, que é quando as duas substâncias têm efeito naquela via. E quando somadas, o efeito final é maior do que os efeitos individuais. Exemplo, álcool e benzodiazepínico. Então, benzodiazepínico deprime o sistema nervoso central. Álcool também deprime. Agora, se eu der os dois juntos, o resultado final vai ser maior do que o efeito do benzodiazepínico somado com o efeito do álcool. Né? Então, um aumenta o efeito do outro. Tá? Então, nesse caso que está dizendo dito é isso, né? A histamina, ela estimula a produção de ácido gástrico? Sim. A gastrina estimula? Sim. A acetilcolina estimula? Sim. Agora, quando as três estão agindo, esse efeito é maior do que a soma dos efeitos individuais delas. Ok? Então, cada um desses três fatores exerce efeito cinético sobre a atuação dos outros. E, por isso, o efeito total é bastante superior à simples adição dos efeitos individuais. Por esse motivo, o bloqueio da ação de um desses fatores provoca marcada diminuição da secreção total. Então, sobre a secreção da gastrina, assinale, né, as afirmativas, beleza. Então, analisando aqui as assertivas. Então, a principal mediador químico responsável pela secreção gástrica é a acetilcolina, pois ela é que inicia e produz o processo que induz a liberação de gastrina e histamina. Então, nós vimos lá, né, que até na correção eu coloco isso depois, né, deixando bem claro. A acetilcolina, ela que acaba induzindo, ela é um dos fatores de liberação da gastrina e também um fator de liberação da histamina. Mas eu não tenho nenhum fator de liberação de acetilcolina no estômago. Ou seja, quem começa esse processo realmente é a acetilcolina. Né? Depois vem a gastrina. Então, a gastrina, e depois gastrina e acetilcolina são indutoras da liberação da histamina, né? Lá nas células enterocromafins, né? Que vão ser estimuladas, então, para a liberação da histamina. Então, essa daqui estaria correta. O H+, é secretado por transporte ativo mediado pela bomba, né, de próton. Né? À medida que o H+ é secretado para o estômago, a célula lança para a corrente sanguínea cloreto, íon cloreto? Não é, né? É o bicarbonato, né? A gente viu lá que é a decomposição da água, ele pela via da adenilato ciclase, o que faz? Pega a decomposição da água, vai dar origem a OH- e H+, esse H+ é jogado para a luz do estômago, o OH- é conjugado com ácido, com gás carbônico, para formar o bicarbonato, e esse bicarbonato é colocado, então,
para fora, né, pelo outro caminho, né, colocando lá para a corrente sanguínea, que é o que vai provocar aquela alcalose pós-prandial, né, depois do almoço, que dá aquela soneira que eu tinha, coloquei lá no slide também. Beleza? Então essa estaria errada. A3. Então, o bicarbonato secretado junto ao muco visa neutralizar o ácido clorídrico presente no suco gástrico, evitando sua ação sobre a mucosa estomacal. Perfeito. Então, ele vai junto, né, para aquelas células produtoras de muco ali. Então, ele libera o muco, e esse muco ele é rico em bicarbonato. Então, quando o ácido clorídrico começa a entrar em contato com aquele muco, ele vai sendo neutralizado até chegar próximo à parede do estômago, não tendo, assim, não provocando maiores problemas. Então, 1 e 3, correto. Alguma dúvida aqui? Beleza. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, voltando na questão das células secretoras aí, né? Então, diferentes células secretoras encontradas no estômago produzem substâncias que visam a digestão do alimento ingerido, aí Aí está falando aqui, a secreção gástrica há uma enzima importante na digestão de proteínas e um fator fundamental na absorção da vitamina B12. Então, que substância é essa, né, na secreção gástrica, né, que está presente na secreção gástrica? Né? É a pepsina. Só que ela não é secretada como pepsina, ela é secretada como pepsinogênio. Pepsinogênio vai para o estômago, a presença, então, de ácido clorídrico ativa, então, a pepsina, o pepsinogênio transformado em pepsina, e, então, começa seu processo de digestão. Tá? O outro fator intrínseco, né, que é o da liberação aqui, que eu coloquei, da vitamina B12, exatamente. Então, para a absorção, ele se liga ali na vitamina B12 e promove, então, facilita a absorção dela já lá no intestino. Então, quais células? Obviamente que não são todos esses aqui, são liberados pela mesma célula. Quem libera o fator intrínseco e o ácido clorídrico não pode liberar junto a pepsina, ou pepsinogênio, porque se o pepsinogênio for ativado, né, na hora que libera o ácido clorídrico, os dois juntos ali pode provocar a lesão da própria célula, a destruição da própria célula. Então, uma libera o pepsinogênio e a outra libera o ácido clorídrico e o fator intrínseco. Então, no caso aqui, né, já indo direto para a questão, né, são as células principais que liberariam, então, o pepsinogênio, né, e as células parietais que vão liberar tanto o ácido clorídrico quanto o fator intrínseco. Ok? Então, é óbvio que não podem ser, né, o pepsinogênio e o ácido clorídrico não podem ser liberados pela mesma via. Bom, aqui em relação a relaxantes, ou melhor dizendo, bloqueadores neuromusculares, né, relaxantes musculares. Então, podem ser utilizados como adjuvantes de anestesia de curta duração, né, além de processo de intubação, né, que tem sido muito usado hoje. Então, está falando aqui que um dos principais deles é o succinilmetone, que pertence à classe, né, sobre a classe do qual pertence o succinilmetone, né, analise as assertivas abaixo, some os valores das assertivas corretas. E aí ela vai somando esses valores aqui na frente. Então, a primeira coisa, né, vocês iam consultar, obviamente, a acetilcolina, né, succinilcolina ou succinilmetone, faz parte, então, do grupo dos bloqueadores neuromusculares despolarizantes. Lembrando que tem o despolarizante e o não despolarizante, né? Então, colocando aqui, né, vamos lá, né, para que cada um causaria. Então, 2, causa contrações involuntárias. Os despolarizantes causam. Pois como curare, gente, curare não, né? Curare é da outra classe, estão lembrados? Então eu tenho, né, o ácido, gente, succinilcolina, o succinilmetone, vou chamar de succinilmetone, fica mais fácil. O succinilmetone, que é despolarizante, e tem os curários, como a tracúrio, pancurônio, né, tubucurarina, que são não despolarizantes.
A diferença do mecanismo entre eles é que os não despolarizantes são antagonistas da acetilcolina, enquanto os despolarizantes, eles mimetizam, eles imitam, portanto, são agonistas colinérgicos, né? Então, que não é como curário, né? Então, causam contrações involuntárias, porque, como no curário, os músculos têm seus receptores inibidos. Não é inibidos, na verdade, eles estão sendo estimulados. E não é pela antagonização, como eu disse, mas pela mimetização dos efeitos da acetilcolina. Então, essa estaria errada. Bom, causa flacidez muscular. Não causa, no primeiro momento, pelo menos não, né? Pois as fibras musculares deixam de responder à liberação de acetilcolina, pois os canais de sódio não se abrem devido à ocupação de receptores colinérgicos. Não é, né? Na verdade, no primeiro momento, o que faz? Justamente abrir o canal de sódio. Então, que é o primeiro momento, a primeira fase, que é a despolarização, é justamente para abrir o canal de sódio, né? Então, aqui também causa flacidez muscular, fibras musculares deixando de responder à liberação. Não se abrem, vou marcar isso aqui, ó. Beleza. Causam contrações involuntárias e depois o relaxamento, pois o mecanismo de ação envolve duas fases. Perfeito, né? Para quem já disse aqui. Então, esse 8 está dentro. 16 aqui. Primeiramente, a despolarização por abertura dos canais de sódio, beleza, e depois, devido ao prolongamento dessa abertura, ocorre dessensibilização do receptor e o relaxamento muscular. Gente, né, eu falei isso aqui também no vídeo, né, de preparação. Isso aqui é um resumo do mecanismo de ação dos despolarizantes. Perfeito. Então, 16 com 8 eu tenho 24, não é isso? 34. Então, 24. Olha lá. 32 agora. Promove contrações involuntárias. Tá, beleza. Pois a despolarização deixa de ser proveniente do estímulo somático e passa a ocorrer pela ação colinamimética desses fármacos sobre os receptores nicotínicos da placa motora esquelética. Tá certo, perfeito, isso mesmo, né? Então, falando, efeito colinamimético, ou seja, que imita a acetilcolina, né? Quem está fazendo isso é a acetilcolina? Não, né? São os fármacos, né? Então, promovem a contrações involuntárias, pois a despolarização deixa de ser proveniente do estímulo somático. Então, somático é aquele que eu controlo, né? Então, quando eu não estou, né? Quando eu estou sob o efeito desse fármaco, quem está controlando não sou eu, né? Foi o anestesista lá que aplicou, que vai comandar essa despolarização, tá? Então, agindo sobre receptores nicotínicos, perfeito, da placa motora esquelética. 64, é quanto que eu já tenho? Eu tenho 24, 56, né? 56. O relaxamento muscular se dá em consequência do efeito agonista duradouro sobre os receptores nicotínicos do tipo NM. Perfeito, os nicotínicos do tipo muscular, presente na placa neuromuscular. Ok. Então, era 56 com 64, 120, perfeito. Bom, aqui é da minha nova paixão, né? Estou assistindo aí, terminei a segunda temporada ontem. Então, a série TV Outlander se passa em grande parte no século XVIII. Naquela época, como ainda ocorre hoje, em alguns locais, doenças sem causa aparente eram encaradas como possessão demoníaca, sendo tratadas com exorcismo. O personagem Claire, curandeiro do clã Mackenzie, lá entra em rota de colisão com o padre do lugarejo, quando usa o extrato de beladona para curar uma criança que havia ingerido a planta lírio do vale. Olha só, então aqui ó, a gente precisava entender qual que era a ação da beladona. Então, lembrando, a tropa beladona é a que dava a atropina, é a planta que dá a atropina. A atropina, como a gente disse, né, trabalhamos aí em exercícios e nas aulas,
A atropina é um antagonista colinérgico dos receptores muscarínicos. Então, ela age sobre os receptores muscarínicos. Tem nenhum efeito sobre os nicotínicos, tá? Então, é um receptor muscarínico. Então, está falando assim, para curar a criança que havia ingerido uma planta, o lírio do vale, presente na ruína de uma igreja abandonada. Sendo que o medicamento usado deriva da planta Atropa belladonna e que contém um alcaloide anticolinérgico, a atropina, eu até coloquei aí, né? Analise as afirmativas que se segue e selecione a que estiver correta. Já está a primeira correta aqui? Então, vamos lá. Provavelmente o lírio do vale possui alguma substância de ação colinérgica direta ou indireta, que acentua a ação muscarínica, pois a atropina é um antagonista desses receptores da acetilcolina. Beleza, acabei de falar. Então a atropina age sobre receptores muscarínicos. Esse lírio do vale, qual que é o provável efeito dele? Se a atropina funcionou para curar a criança, a planta que tinha causado a doença estava fazendo o efeito contrário da atropina. Vocês concordam comigo? Então, é o efeito contrário. Se a atropina é um efeito antimuscarínico, anticolinérgico, é de se esperar que a outra planta que está causando mal promova um efeito similar ao da acetilcolina, ou seja, um efeito colinérgico. Né? Então, é o que está colocado aqui. Ação colinérgica direta, ou seja, ele pode ligar diretamente no receptor, ou indireta. O que é uma ação indireta? No caso, ele pode estar inibindo a ação da acetilcolinesterase. Lembram dela? A enzima que degrada a acetilcolina. Então, são duas possibilidades, mas né, eu não sei qual, mas uma delas deve estar acontecendo, já que a atropina funcionou. Com as outras aqui, só para a gente ir passando uma a uma, é possível que a atropina tenha atuado deslocando uma substância presente no líquido do vale que atue sobre receptores NN. Até CN aqui era para estar minúsculo, mas não tem problema. NN seriam os receptores nicotínicos do tipo neuronal, né? Provavelmente não, né? Pois esses controlam toda a atividade autonômica por estarem presentes nos glândulos do sistema nervoso autônomo, tanto simpático quanto parasimpático. Olha só, que isso aqui está corretíssimo, tá? Isso aqui está corretíssimo, só que aqui não, tá? Então, o mais possível é essa daqui de cima mesmo. Aqui eles atuam aonde? Normalmente os receptores, porque a atropina, ela atua só no receptor muscarínico, não é isso que eu acabei de falar? Então, não agiria sobre o receptor nicotínico. Beleza. É de se esperar que o lírio do vale tenha algo que atue nos receptores muscarínicos e nicotínicos, dado que a atropina é um antagonista colinérgico. Ela é antagonista muscarínico apenas, nicotínico não, né? Então estaria errado. O lírio do vale, como podemos prever, deve ter causado na criança midríase, boca e peles secas, diminuição da atividade gastrointestinal, além de alucinações, o que na época poderia ser entendido como possessão demoníaca. Olha, vamos pensar nos efeitos da muscarina, né? A muscarina, ela é midriática. Né? A gente falou aí que ela é usada, então até o nome dela, né? Atropa belladonna, eu gosto de contar essa história, vocês já ouviram aí insistentemente, mas a belladonna, então, era usada para as mulheres para dilatar a pupila, ou seja, provocar midríase. Então a atropina provoca midríase. O lírio do vale, que faz o efeito contrário dela, iria provocar midríase, né? A atropina diminui a secreção, tanto é que é usada para reverter alguns efeitos, tipo da asma, no caso de emergência, ela pode ser usada. Então, os efeitos que estão descritos aqui não são do lírio do vale, mas efeitos que viriam com a atropina. Então, essa aqui está errada, né? Então, não causa midríase, não causa pele e boca seca, tá? E por aí vai. Nem diminuição da atividade intestinal, ok? Mais provável que seja o contrário. Então, vai provocar miose, vai provocar hipersalivação, né? Cialorreia, que chama, né?
e a sudorese, aumento da motilidade intestinal com diarreia. Tá? A atropina agiu bloqueando a enzima acetilcolinesterase, restabelecendo assim os níveis de acetilcolina. Ô, gente, se a atropina ela é um antagonista, está colocada aqui no enunciado, né? Ela é um anticolinérgico, né? Então, se ela é um anticolinérgico, ela não vai agir em cima da colinesterase, né? Aumentando a quantidade de acetilcolina. Porque ela poderia fazer o contrário, diminuir a quantidade de acetilcolina. Mas aqui no caso, né? Então, ela não age sobre a acetilcolinesterase. Beleza? Muito bem. Então, aqui foi letra A, né? Essa daqui, dismenorreia primária, também conhecida como cólica. Aí vem o enunciado todo, né? Falando do quadro fisiopatológico. Você imaginar uma situação hipotética onde você tivesse que auxiliar alguém com cólica menstrual e que contasse apenas com um kit onde contassem apenas com os medicamentos listados abaixo. Então, tem alguns listados aqui abaixo, né? Então, e você pudesse usar apenas um, você escolheria, né? Posso até usar outro, né? Mais de um associado. Né? Bom, então tem aqui, né? A escopolamina. Por que a escopolamina? Né? Escopolamina, lembrem, ela tem um efeito similar ao da atropina. Concorda comigo? A escopolamina é um antagonista muscarínico também. Como a musculatura uterina é musculatura lisa, ela vai ter receptor muscarínico e não nicotínico. Não é isso? Os nicotínicos do tipo muscular estão na musculatura estriada. Então, aí no caso, né, a escopolamina agiria inibindo, porque quem provoca o excesso de contratilidade uterina é a acetilcolina. Então, nesse caso, não. Né? Então, a escopolamina, né, comprimido 20 miligramas, tem melhor absorção oral e atua como antagonista dos receptores muscarínicos M3, causando relaxamento da musculatura lisotérina, interrompendo a cólica. Beleza, bacana. Ibuprofeno atua como antagonista. Eu posso usar ibuprofeno para cólica? Pode, gente. Pode. Agora estou dizendo qual seria o melhor, se você tivesse que escolher um só. Né? Atua como antagonista do receptor beta-adrenérgico. Aqui está errado, né, gente? Isso aqui está errado, então está fora. Já vou passar para adiante aqui. Brometo de N-butilscopolamina, comprimido 20 mg. Tem melhor absorção oral. Aqui, gente, vai entrar nessa questão. Quem que tem melhor absorção oral? Na verdade, né, como eu falei na aula, quem tem melhor absorção oral são aqueles terciários. Os quaternários, né, ou seja, brometo de N-butilscopolamina é a escopolamina com um grupo butil, 4 carbonos, ligados naquele nitrogênio, naquele ciclo lá do ácido tropânico, né? Ácido trópico. Então, eu tenho um nitrogênio com 4 ligações com carbono. É um nitrogênio quaternário. E com isso aparece carga. E vocês, né, sabem que quando eu tenho carga, eu dificulto a passagem, né, pelas membranas biológicas, porque eu estou aumentando a polaridade dessa substância. E as membranas são apolares, então eu dificulto. Nesse caso, os fármacos que são terciários, como é o caso da escopolamina, encontram melhor absorção oral realmente. Aqui, então, ele não tem a melhor absorção oral. Tá? Beleza. Atropina, solução 1%. Tem boa absorção oral? Beleza, tem mesmo. Pois possui o nitrogênio quaternário, o nitrogênio dela é terciário, e atua nos receptores M2 e M3, reduzindo a atividade colinérgica, que é pró-inflamatória. Não, a colinérgica não é pró-inflamatória, tá? Nem mesmo hiperalgésica. Ok? Então, isso aqui bem errado. Diazepam. O diazepam a gente viu que ele pode funcionar como um relaxante muscular de nível central, entretanto, né, possuem propriedades meio relaxantes devido a isso. Só que aqui eles atuam basicamente sobre a musculatura estriada, tá? Então, não agiria
sobre musculatura lisa com boa ação, não. Então, possuem propriedades meio relaxantes devido ao reforço da ação do ácido do amino butírico, o mais importante neurotransmissor inibitório central. Causa hiperpolarização nervosa, o que dificulta a transmissão dos impulsos nervosos, que leva à contração do músculo liso uterino. Não é, né? Então, não é o músculo liso, ele não aumenta nessa contração do músculo liso uterino. Né? No caso, essa via aqui do diazepam essa ação central está relacionada com musculatura estriada. Então, realmente, letra A. Questão 9. Né? Treinamento de força. Aqui eu peguei dois textos, essa aqui talvez tenha sido a questão mais diferente que a gente tinha trabalhado aqui na prova, mas peguei dois textos, um onde fala de treinamento de força, é um artigo científico, é uma parte de um artigo científico, e o outro é um texto de coisa de academia. Tá? Então, colocado lá, né? O treinamento de força promove ajustes morfuncionais, explicando como é que acontece e que, né, aquela dor que o pessoal sente depois do treinamento é sim uma reação, né, fisiológica, um processo inflamatório muscular, né? É um evento bioquímico natural, ou se é uma resposta inflamatória que gera perda de funcionalidade fibromuscular. Então, essa é uma discussão. Entretanto, parece que é pacífico, que é um processo similar ao inflamatório. Né? Então, você tem aumento do calor, aumento de dor e tem perda de função, sim. Transitória, mas tem. Então, quando alguém já fez exercício depois de muito tempo, assim, né, de agachamento, depois tentou descer a escada, então você tem perda de função. Tá? Então, todo característico aí do processo inflamatório. Então, mas falando que isso é importante para a remodelação ali da fibra muscular. O texto 2 já está falando que tomar um remedinho depois de suar litros na academia, como por exemplo relaxante muscular e analgésico, levaria, né, são mais consumidos os brasileiros, isso levaria, então, à perda toda aquela hipertrofia que ele estava tentando causar, né? Então, por quê? Porque se eu inibo, em teoria seria isso, né? Se eu inibo o processo inflamatório, e é o processo inflamatório que me dá o remodelamento, que me causa a hipertrofia muscular, então eu estou diminuindo também esse processo de remodelamento, né? De crescimento muscular aí. Entendido? Então, em suma, é isso. Então, leia e analise os dois textos. Depois, selecione a alternativa que melhor explica a relação entre eles. A ação dos anti-inflamatórios e relaxantes musculares no ganho de peso, no ganho de massa muscular. Beleza. Então, lá. O texto 1 explica o texto 2. Né? Pois a resposta inflamatória muscular pós-exercício é um evento inflamatório como outro qualquer, incluindo a perda de função no seu espectro sintomático. Assim sendo, poderá ter o seu objetivo de ganho de massa prejudicado, papapá. Gente, na verdade, o grande erro está aqui em cima. O texto 2 não explica o texto 1. Se pusesse o contrário, né, ou seja, que o texto 2 me dá base, né, para entender o texto 1, ou que o texto 1 precisa do texto 2 para ser entendido, beleza, tá? Mas aqui está errado. O texto 1 explica o texto 2. Bom, o texto 1 está falando do mecanismo de ação, né, do processo inflamatório. Mas ele não explica por que nem o texto 2 explica por que o ganho de massa muscular é diminuído. Né? Então, há uma relação dos dois, não é um explicando o outro. Na verdade, o texto 2 está me falando aqui, né, que eu tenho diminuição por usar o medicamento. Né? Agora, por que disso? Não está explicado aqui, não. Tá? E nem aqui tenta explicar uma possível relação de uso de anti-inflamatórios e relaxantes musculares nessa hipertrofia. Tá? Então, aqui também, nenhum explica o outro. Né? Beleza. O texto 1, aquilo que eu falei lá em cima, ele dá a base fisiológica, então ele dá uma
base fisiológica para justificar o que está sendo argumentado no texto 2. O texto 2 está dizendo, então, que se eu uso um anti-inflamatório, eu não tenho ganho muscular, porque eu acabo com o processo inflamatório. E no texto 1 está me dando a base para poder entender isso, dizendo que há um processo inflamatório no remodelamento muscular, é necessário que haja. Tá? O D, o texto 1 contradiz o texto 2. Não, em momento algum, não contradiz não. Tá? O texto 2 repete em linguagem popular, não é popular, né? Popular, mas vocês devem ter entendido, o que é dito no texto 1 de forma técnica. Não, não é. Um fala uma coisa, outro fala outra. Né? Um fala do uso de anti-inflamatórios, né? Reduzindo o ganho de massa muscular, e o outro explica por que a inflamação, né? que há necessidade de uma inflamação para que haja remodelamento. Então estaria errado também. 10 é aquele desenhozinho, né? Que está inclusive numa dos slides, acho que na segunda prova também. Estão mostrando aqui a atividade das células enterocromafins, né, quando ela é estimulada. Então, lembra quando eu falei, então, ó, a acetilcolina, ela se liga, ó, estimula, libera. Aqui não está aparecendo a secretora de gastrina, mas ela se liga, ó, ativando a célula a produzir a histamina, a gastrina também. A gastrina age diretamente, a acetilcolina também. E aqui o H2. A histamina ela não liga diretamente na bomba, mas ela liga no H2, ativa a adenilato ciclase e vai produzir AMP cíclico, né? O AMP cíclico que vai acionar a bomba. Então está explicado aí. Bom, aqui mostrando também uma outra substância importante, que são as prostaglandinas, foi matéria nossa de estudo também. Então, principalmente a E1, né, a prostaglandina E1, ela está agindo, né, e a prostaciclina, elas agem, então, em receptores de prostaglandina que vão ativar tanto a célula aqui epiteliais, né, aquelas células mucosas para produzir muco, quanto também vão inibir, vão agir de maneira antagônica à histamina na ativação da adenilato ciclase. Então, inibe a adenilato ciclase e diminui, então, a produção de AMP cíclico, ok? E com isso reduz a atividade da bomba de próton. Beleza. Então aqui é de assertiva, aí falando inclusive, né, como misoprostol, que é um análogo da prostaglandina E1, tá? Então vamos lá, assertivo. Anti-inflamatórios H2 atuam como antagonistas dos receptores responsivos à histamina. A gente falou, né, que para H1, a teoria que mais prevalece é a atividade de agonista reverso, agonista inverso. Mas no H2 é bem aceita a questão do antagonismo mesmo. Tanto é que o uso de H2, de inibidores antihistamínicos H2, eles conseguem reverter um quadro já de azia, né? Enquanto, por exemplo, o inibidor de bomba de próton não consegue. No caso da histamina no H1, a histamina o antihistamínico não consegue reverter, como foi falado naquele artigo lá da Associação Médica, né, brasileira, os principais sintomas de uma crise anafilática. Né? Então, aqui ainda está bem presente a questão do antagonismo. Né? Então, os receptores, os antihistamínicos H2 atuam como antagonistas dos receptores responsivos à histamina. Já os análogos da prostaglandina, como se vê na figura, né, agem de forma antagônica à histamina. Então, está mostrando aqui, né, a histamina atuando, a prostaglandina atuando. Um é negativo, ou seja, a prostaglandina, e o outro é positivo, que é a histamina. Né? Então, são antagônicos. Não um antagonismo de competição pelo mesmo receptor, mas por vias diferentes. Tá? Isso é chamado de antagonismo funcional. Muito bem, então, já os análogos da prostaglandina, como se vê na figura, agem de forma antagônica à histamina, mesmo agindo em receptores diferentes, né? Acabei de dizer. Mas também através da via dependente da adenosina monofosfato cíclico, que é a adenilato ciclase, o AMP cíclico, né? Está aqui, ó, AMP cíclico, adenosina monofosfato AMP.
P, o fosfato é o P, cíclico. Tá? Perfeito. 2. Os antihistamínicos, assim como os inibidores da bomba de próton, atuam seletivamente nos receptores H2. Olha lá, né? Então, assim como os da bomba de próton, tá errado, né? Então, essa aqui já não precisava nem ler o resto, né? O uso desses fármacos de classes diferentes terá efeito maior do que a sombra. Tá, beleza. Aqui já está errado aqui, né? Beleza, vamos adiante aqui. Os antihistamínicos H2 são mais eficazes que os inibidores da bomba de próton se administrados em paciente fora do jejum ou com crise ativa de dispepsia. Foi o que eu acabei de citar ali, né? Então, por esse efeito antagônico, de deslocar a histamina ali do receptor H2, aparentemente, e na prática, né, na verdade, quando você toma esqueceu de tomar o omeprazol de manhã cedo, tomou café, aí começou a azia, aí você lembra, putz, esqueci de tomar, né? Aí você toma, o efeito não é o efeito esperado, né? Fica bem abaixo do efeito esperado. Enquanto, na mesma situação, se você tomar um inibidor H2, né, um antihistamínico H2, aquele efeito ele né, tá dentro daquilo que é esperado para o fármaco, né? É melhor, né? E nós batemos nisso várias vezes. Então estaria 1 e 3 correta, seriam essas as questões. Ok? Muito bem, senhores e senhoras. Estão presentes Jennifer, Elisete e Ludmila. Meninas, eu posso ajudar vocês em alguma coisa? Mais alguma dúvida? Alguém vai fazer prova de segunda chamada? Preciso de esclarecer alguma coisa? Então, bacana. Boa noite para vocês, bom descanso, bons estudos, né? E até mais. Até, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.